do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Reza comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja Apostólica. Qual o posicionamento da Igreja sobre esta profunda característica da Igreja, ser apostólica? Vamos hoje de 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica de 92, do grande Papa João Paulo II. Parágrafo 857. A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em um tríplice sentido. Primeiro, foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, conforme está em Efésios 2:20 e em Apocalipse 21:14. Eles são testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Isso está lá no Evangelho de Mateus, nos Atos, carta de São Paulo aos Coríntios, carta aos Gálatas. Segundo, esta igreja conserva e transmite com o auxílio do Espírito, que nela habita, o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. E ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a ele sucedem na missão pastoral, o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Aspas. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Parágrafo 869. A Igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros. Os 12 apóstolos do Cordeiro, conforme Apocalipse 21:14. Ela é indestrutível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. E por fim, parágrafo 870, a única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, vamos dar uma repassada em alguns pontos que eu julguei ser importante aqui, portanto sublinhei. A Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então a igreja, ela foi fundada, criada por Cristo sobre os apóstolos. Neste caso específico, conforme está em Mateus 16, 18 a 19, especificamente sobre a pessoa de Pedro, o líder dos apóstolos, né? A igreja, ela conserva e transmite a verdade com o auxílio do Espírito Santo que nela habita. Então o Espírito Santo habita na igreja. A igreja continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Quem são os apóstolos, Ciro? Bom, sabemos que o sucessor do apóstolo Pedro é o Papa, é o Santo Padre, hoje Leão XIV. E os demais bispos, porque o Papa é um bispo, o bispo de Roma. Os demais bispos do mundo inteiro são sucessores dos demais apóstolos. Você não consegue dizer que o bispo da sua diocese é sucessor do apóstolo tal. Não. Esta maneira de se lidar, a gente só lida assim com o bispo de Roma. Então, todo bispo de Roma foi e será o sucessor do apóstolo Pedro. E os demais bispos
sucessores dos demais apóstolos, tá bom? Interessante dizer que a igreja está constantemente guardada pela proteção dos apóstolos, né? A igreja, a mística dos santos de Deus, né? Então, por intercessão dos apóstolos, né? E ela é cuidada pelos representantes do Filho do Pai Eterno, nosso Senhor, na pessoa de Pedro. Pedro é o vigário. Você sabe que numa estrutura de paróquia, pároco é o responsável. O padre responsável por uma paróquia é o pároco. Quem é o vigário numa paróquia? É o auxiliar, né? É aquele que segue as orientações do pároco. Ele não tem a responsabilidade do pároco, embora também sacerdote. Olha, um dos títulos do Papa é Vigário de Cristo. Tomás de Aquino vai dizer que Cristo é o único sacerdote, os demais são seus ministros. Que lindo, né? O vigário de Cristo na terra. E aí, a única igreja, no símbolo, na profissão de fé, nós confessamos que ela é una, santa, católica, apostólica, governada pelo sumo pontífice, o sucessor de Pedro. Hoje, o sucessor de Pedro, mais uma vez, se chama Leão XIV. Robert Prevost, o nome de batismo, assumiu o nome de Leão XIV, no conclave de maio do ano passado, sucedendo o Papa Francisco, que Deus o tenha, né? Então a igreja é apostólica, em resumo, porque Cristo a fundou na pessoa dos apóstolos, na costa dos apóstolos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra vou construir a minha igreja. E eu e você fazemos parte desta igreja. Louvado seja Deus por isso, porque é o Pai que chama. Nós não temos mérito em estarmos na igreja apostólica de Deus. Mas o mérito é daquele que nos chamou. O mérito é daquele que nos vocacionou. O Pai de todos os povos. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Criador do céu e da terra. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de pastorais, movimentos, ministros, catequese, amigos, familiares, tudo para a honra e glória de Deus. De repente, algum amigo que gosta de aprender coisas novas, a gente está se baseando somente no catecismo, tá bom? É um leigo lendo o catecismo e trocando uma ideia com você, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.